Em terra de pastor, quem faz milagre é São Vitor. Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo. Hoje vamos abordar a classificação da Sul-Americana para enfrentar o Botafogo, falar um pouco do que foi aquele jogo horroroso contra o Grêmio pelo Brasileiro e as expectativas para o jogo contra o CSA pelo Brasileiro. Também repercutir um pouco o trabalho do Rui Costa. Hoje comigo está o Felipe. Então Felipe, vamos começar falando da Sul-Americana, cara. O que você tem a dizer dessa partida contra o La Calera? Foi um jogo à la Galo, né? Em competições de mata-mata. Lembrou até um pouco a Libertadores. O primeiro tempo foi um pouco complicado, com o La Calera marcando pressão, o Atlético com um pouco de dificuldade para sair jogando. O Atlético ainda tem muita dificuldade para armar algumas jogadas, ser um pouco criativo. Ser uma noite que o Casares estava apagado. Então o Atlético tem dificuldade quando o Casares liga o modo dele descompromissado, né? Então foi difícil no primeiro tempo. Mas sem o La Calera ameaçar, acho que em nenhum momento eles ameaçaram fazer um gol no Galo. Foi ofensivo, marcaram bem ali, pressão, mas inofensivo. Mas eu acho que a dificuldade do Atlético era o próprio Atlético, não era nem tão o La Calera assim. No segundo tempo o time se soltou mais, né? Precisava do gol, né? Com a entrada do Alejandro, o Atlético acho que no ataque melhorou um pouco, o Alejandro participou mais, né, nas ações ofensivas. Acho que o Giovani foi apagado, acho que o Rodrigo Santana errou um pouco, e acho que eu não tiraria o Casares, eu deixava pelo menos mais alguns minutos, né? Porque vai que ele liga o modo dele, o modo craque dele, né? E resolvia a partida. Acho que também errou deixar o Giovani tanto tempo. Mas ele tirou o Casares, né? Deixou o Luan pelo meio, que eu já falei aqui que eu não gosto muito, mas o Luan, como sempre, com muita raça, muito comprometimento. E até que chegou o gol numa jogada do Elias, né? Pela esquerda, num gol bonito do Alejandro, né? Bem posicionado, como sempre. Acho que foi isso. E 1-0 dando os pênaltis e São Vitor, como sempre, salvando, né? Pegou 3 pênaltis inéditos na carreira dele. Não tenho o que falar do Vitor, é ídolo. Ele tá lá pra nos salvar, isso mesmo. Tem muito o que falar dele. Mas foi o Atlético fez o que tinha que fazer, classificar, né? Não adianta ficar também desmerecendo muito. Tinha que classificar, a competição de mata-mata é assim mesmo. Depois a gente viu o que tem pra corrigir, mas foi boa classificação e acho que agora pensar no Botafogo, né? Isso aí. E você resumiu o jogo aí, cara. Vamos falar um pouco então de Alejandro, né, cara? Já pediu passagem, já vem falando isso há algum tempo, né? Sobre dar mais oportunidade pra ele. E aí, cara, tá na hora de sentar o pastor já? Sim, eu já tinha falado aqui alguns pods atrás que tá na hora do Leandro ter mais oportunidade, né? Tá fazendo gol, né? Então tem que aproveitar a fase dele. O atacante vive de gol, o Ricardo Oliveira não tem muito tempo que não marca, né? O Alejandro é o prata da casa, é o criado no Galo, então acho que tem que jogar. Às vezes as pessoas falam assim, não, que o Alejandro só faz gol fácil ou gol em time fraco, mas o Alejandro tá sempre bem posicionado, tem uma noção de posicionamento muito apurada, ele tá sempre lá onde a bola vai passar. Então aquele gol que ele faz contra o La Calera é isso, cara, tá no lugar certo, na hora certa, a bola vai passar ali, ele vai pôr o pé e vai fazer o gol, coisa que eu não tô vendo muito no Ricardo Oliveira. É uma outra coisa também que é do centroavante, que é fazer o pivô, né, que sai um pouco da área, fazer algumas jogadas. O Ricardo Oliveira, a bola tem morrido no pé, então a jogada tem acabado no pé do Ricardo Oliveira. O Alejandro tem dado mais um dinamismo no ataque. Tá pedindo passagem sim, eu acho que não tem que ter receio de colocar o Ricardo Oliveira no banco não. Não é porque tem nome, não é porque é pela carreira, porque tem que colocar no banco. A gente não pode comparar o jogador carreira, né? Um tá começando, o outro já é consagrado, jogador formado, já tem fim de carreira, mas é um cara sensacional. O Ricardo Oliveira é um jogadoraço, um 9, mas 9 muito bom. Mas tá numa fase ruim, né, cara? Então, como centroavante vive de gol, então não dá pra manter o Ricardo Oliveira, um cara que não tá fazendo gol como titular, e o outro que tá no banco pedindo passagem, né? Então é difícil isso. Mas o Alejandro
mesmo ele sendo jovem, ele tem resolvido o problema do Galo. Resolveu na Libertadores, né, para classificar para a Sul-Americana, resolveu agora na Sul-Americana. Tinha feito gol no Clássico contra o América, então acho que já tá na hora de jogar aí, pelo menos começar jogando, né? 45 minutos ele tem que estar jogando. Concordo plenamente, Felipe. E falando ainda dos destaques individuais da partida pela Sul-Americana, Patrick improvisado na direita. O que dizer? O Patrick. Falar do Patrick é sempre uma polêmica, né? Tem dividido muitas pessoas o Patrick nos últimos dias, uma coisa que eu não queria ver. Assim, na parte defensiva foi muito bem, cara. Não foi tão exigido assim. E quando foi bem. Mas na parte ofensiva, foi quando a gente precisou mais dele, a limitação técnica foi clara, né? Foi 5 chutes que ele deu na partida, né? 5 chutes errados, né? Tecnicamente. Então já mostrou que ele é bem limitado, né? Então, se a gente precisar de um jogo, a gente precisa mais da parte ofensiva, é difícil contar. Pra não ser injusto, ele deu um cruzamento, tirando o Alejandro no finalzinho do jogo, que o Alejandro errou o gol. Mas o Patrick é isso aí, cara. Tem dividido as pessoas, né? Então falar do Patrick tem que ter um cuidado agora. Verdade. Por fim, para encerrar o assunto da Sul-Americana, Felipe, as defesas do Vitor, né, cara? Jogador grande cresce em decisão, né, cara? Ele que não vem, podemos dizer assim, né? Num ano irregular e tudo. Muitas vezes criticado e tudo, mas eu penso assim, que jogador grande, independente da fase, ele tem que crescer em decisão. Você concorda, cara? Concordo plenamente. O Vitor, cara, eu concordo com as críticas, acho que são várias, críticas construtivas e, né, pela fase, tudo bem, todo jogador merece ser criticado, né, pela fase ruim, isso aí eu não discuto não, o que eu discuto é a maneira que torcedores têm tratado o Vitor, né? Parece que é um jogador qualquer que chegou aqui outro dia e que leva uma pá de cacetada da torcida, não é por aí. Acho que o Vitor merece respeito, é ídolo, é um dos maiores goleiros da nossa história, faz parte do momento que mudou a nossa trajetória, né? Devolveu o Atlético para um patamar que ele nunca devia ter saído, então acho que merece respeito um pouco o Vitor. Em jogos assim, é que a gente espera do goleiro do nível dele, né, cara? Tá lá pra pegar mesmo esses pênaltis, na hora da decisão mesmo, ele tá lá e o Vitor sempre teve. Em alguns outros momentos que não tava bem, mas isso aí, todo goleiro passa por isso. Eu brinco que os maiores goleiros que eu vi, né, o Rogério Ceni e o Marcos, passaram por momentos ruins na carreira. Então, não é o Vitor que não vai poder passar, né? Então, é isso. Então acho que tem um pouco de cuidado da torcida tratar o Vitor, né? Não é um jogador qualquer. Exatamente. Muito bem. Caminhando a nossa pauta aqui, Felipe, falar um pouquinho agora, cara, do trabalho do Rui Costa, cara. A gente, eu digo, torcedor, tem a mania simplista de dizer que diretor de futebol só serve, só é bom, só dá resultado quando o cara contrata bem e vende melhor ainda, né? É o que a gente basicamente entende como o papel do diretor de futebol. Só que podemos dizer que a atividade fim do diretor de futebol é contratar e vender bem. Só que a sua atividade meio, podemos dizer assim, é realizar uma boa estrutura no clube em que ele atua, é trazer pessoas capacitadas para trabalhar ao seu lado, é saber as virtudes e os pontos a melhorar do clube em que você trabalha. Diante disso, o que você tem a dizer do que o Rui Costa já apresentou e das expectativas que ele gera com o seu trabalho até aqui, cara? Olha, o Costa falou mesmo, as pessoas têm se precipitado muito, né? Eu já até tuitei umas vezes que tem que deixar de ser precoce às vezes a torcida do Galo.
O Rui Costa, ele chega num momento no Atlético que tá muito bagunçado, né? Que não existe nada. Então não é um diretor que chega numa casa arrumada, que já tá em tudo lá definido. Não, é um diretor que chega para poder implantar alguma coisa, né? Implantar o que não tinha antes. Então é o que ele tá fazendo. Ele, se não me engano, agora vai uma análise, né, de jogador, trouxe o cara pra base, né? Então é isso. Então tá ainda definido algumas coisas, comissão técnica, essas coisas ainda tá definindo, mas é um trabalho árduo, né? Porque o Atlético não tinha nada antes. Há um ano atrás a gente tava com o Alexandre Galo, né? Quem que é o Alexandre Galo? Então é um pouco complicado, tem que ter um pouco de paciência. Não é só chegar aqui e trazer uns 5, 6 jogadores, porque isso aí até o Alexandre Galo faz, né? O Alexandre Galo chegou aqui e de cara já foi 3 reforços. Então se o Rui Costa quisesse também chegar aqui já encheu a barca de reforço, ele faria, porque é um diretor que tem contatos, que consegue contratar, mas ele não vai fazer isso. Ele vai chegar, vai analisar, vai tentar arrumar alguma coisa, entendeu? Ele vai montar um departamento de futebol, né? Porque ele vai fazer parte disso. Então não adianta só chegar aqui e enfiar a barca no Atlético. Então tem que ter, é o que a gente está pedindo há muito tempo. Então a torcida tem que ter um pouco mais de paciência, que a função do diretor não é só contratar jogador, né? Não é em lugar nenhum. Então tem que ter um pouco mais de paciência, né? Calma. Sei que o momento é difícil, mas é isso aí, ele é competente, já mostrou isso onde passou, no Grêmio, no Atlético Paranaense. Só olhar as duas equipes e ver o departamento de futebol delas como é. E ele passou por lá e deixou muita coisa. Então é isso, eu acho que o trabalho dele é bom, né? É bom, mostrou nos últimos dias que tá trabalhando pelo que ele já fez, né, que a gente tá vendo, o que ele tá tentando fazer e as ideias dele. Você pode até falar um pouco mais da entrevista dele na 98, porque eu não vi, eu vi alguns trechos, mas é um cara competente. Acho que o Atlético tá em boas mãos no futebol, né? Se ele não sofrer nenhuma interferência, né? Aproveitando o gancho que você me deu, eu queria repercutir algumas falas dele mesmo nessa entrevista que ele deu para 98 Esportes na Rádio 98, né? Onde estava o CJ, o Edu, Panzi e o Everton Guimarães. Se eu não estiver enganado, eram os 3 que estavam na mesa. E a entrevista dele foi realmente muito boa. E eu vou passar para você, Felipe, mais ou menos o que ele falou, né? Alguns temas que a gente quer tratar nesse podcast aqui. E eu queria a sua opinião sobre isso. Pegando essa entrevista como base, ele ressaltou em vários momentos que o Rodrigo Santana é o técnico do Atlético. Independente de que ele até fez uma analogia de que se o Mourinho vier para o Atlético, ele vai ter que trabalhar com o Rodrigo Santana, né? Obviamente uma brincadeira. Mas isso me confirma uma expectativa que eu tinha, de que após o não do Thiago Nunes e após a consulta ao Rogério Ceni e a recusa, podemos dizer assim, de um início de negociação, ele definiu que não vai buscar técnico nenhum. A minha opinião é essa. Por quê? Se especulou Jorge Jesus, se especulou Osório e tudo, mas para mim, a partir do momento que ele definiu esse tal perfil, e até aproveitando, ele negou, sondou Fernando Diniz, né? Que eu acho uma pena, porque como você sabe, eu sou fã do Fernando Diniz, né? Então não tem jeito. Mas para mim ele deixou bem claro que o Rodrigo Santana é o técnico do Atlético. E essa interinidade é uma forma de proteger o técnico do Atlético. O que você acha sobre isso, cara? O que isso resume o trabalho do Atlético daqui em diante? Eu acho que o Atlético tentou técnico, né? Que não tá claro pra todo mundo, né? Um perfil, ele traçou um perfil e foi atrás dele, Rogério Ceni, do Thiago Nunes. Não teve sucesso. Acho que o Atlético deu pra mim, eu acho que parou de procurar técnico. Acho que tá esperando o Rodrigo Santana, ver o que o Rodrigo Santana vai fazer. Eu tô esperando alguém que tenha o perfil ficar desempregado, que eu acho também complicado, né? Igual eu falei há 2 podcasts atrás, pode olhar um pouco pro Rodrigo Santana, assim, né? Mas assim, não é só esperar os resultados para efetivar ou não efetivar, mas avaliar trabalho, né? Métodos, né? Como que o cara pensa jogo, como que o cara vê o futebol, o que ele pode entregar a longo prazo. É como se o Atlético fosse contratar um técnico novo, fazer isso com o Rodrigo Santana, para ver se ele pode efetivar ou não.
Não só avaliar resultado, que acho que aí já é um erro gritante, que foi feito ano passado, né? Mas eu acho que o Atlético tá a esperar mesmo pra ver, porque não tem muita opção hoje aqui no Brasil, desempregado, né? Porque os empregados do Atlético já tentou, né? Desempregado não tem do perfil que o Costa tem falado, né? Eu saí um pouco da casinha, já falei muito, né? Que eu ia na Argentina trazer o BKSS na hora, né? Acho que esse seria o nome para sair da caixinha mesmo. Eu creio que o Atlético não vai fazer isso, ele mesmo já falou, né? Que não vai, que não tem chance nenhuma. Dado a isso, acho que o Atlético tá esperando, ou se alguém do perfil ficar desempregado, ou vai tocar com o Rodrigo Santana mesmo, pelo menos até o final do ano, é o que eu acho. Você até falou aí a questão de que ele, né, negou qualquer expectativa sobre o BKSS, o que eu também acho um erro, mas, né, fazer o quê? Ele é especulado no Independente da Argentina e no futebol mexicano, então também talvez, né, as expectativas dele como técnico também sejam um pouco diferentes do que a gente imaginava. Felipe, você já até comentou durante o programa sobre o departamento de análise do Atlético. Segundo o Rui Costa nessa entrevista, ele deixou a entender que vai criar o Centro de Inteligência do Galo. O que seria isso? Criar um departamento, né? Trazer pessoas, tecnologias para análise do mercado brasileiro, sul-americano, europeu, etc. e tal, para que ele não fique refém de olheiros, de empresários e tudo, e que o clube, ele até destacou, né, que o clube mesmo com a saída dele, né, uma possível saída dele, esteja estruturado para não depender de técnico, não depender de empresário, de olheiro e nem de diretor de futebol. Né, que esse departamento defina o estilo de jogador que se encaixa no clube, quais são essas peças, né, qual valor, qualidade e etc. E isso é uma evolução que a gente precisava há muito tempo, né? A gente destaca muito aqui no programa, né, a questão do departamento de futebol do Corinthians, do Grêmio, tudo, no qual o próprio Rui Costa foi mentor de boa parte dessa reestruturação do futebol do Grêmio, né? É bom lembrar isso, né? Então, cara, isso pode mudar o Atlético de patamar, que não vai ser agora, né? Essa paciência, como você já destacou, né, sobre o treinador, sobre o diretor não ser só de contratar e vender atleta, essa paciência também precisa ser agora, né, cara? Então, o que dizer desse centro de inteligência do Atlético, Felipe? É muito bom, né? Finalmente o Atlético está entrando na era profissional do futebol, né? Não é possível que ia continuar no amadorismo, de um diretor, né? Ter só um diretor que cuida de tudo, né? De que vai lá, busca jogador, contrata jogador pelo nome, né? A Atlético agora não, vai ter um departamento que vai analisar, vai trazer de acordo com o perfil do clube, com o perfil do time, né? Vai contratar só por contratar, né? Então, é muito bom, acho que o Costa conseguir implementar isso, vai deixar um legado muito bom para o Atlético, que o Grêmio já tem, né? O departamento de análise do Grêmio é muito bom, consegue fazer boas contratações que encaixam no time, que são do perfil do clube, né? E não só jogadores mais rodados, né? Mas jogadores jovens, né? Que despontem em clubes menores, no campeonato estadual, em divisões inferiores. O Grêmio tem conseguido achar esse tipo de jogador e a gente tá vendo aí, o Corinthians também. Então acho que o Atlético precisava disso, né, há muito tempo. Então a figura do diretor como ele é muito importante, né, e é isso, né, que a gente tenta falar. Pô, o papel do Rui Costa não é só buscar jogador, não é só ir lá e contratar um medalhão que deixa a torcida feliz. Não, é isso, é estruturar um departamento, deixar um legado, fazer o clube ser um clube profissional, né, é isso. Você tem que ter paciência, porque não é para essa temporada, é para futuras, 2020, 21, 22, é para ficar aí por muito tempo. Então você tem que ter paciência, tem que entender que as coisas elas não acontecem assim num estalar de dedos, né? É método, repetição, é errar e acertar. Isso é o futebol, né? Então tem a gente, incluindo também, às a gente é torcedor, meio movido a paixão, né? Às vezes não entende muito, né? Quer as coisas muito rápido, mas tem que esfriar um pouco a cabeça e
e tentar entender que as coisas no futebol não acontecem de uma hora para outra. Exatamente. E reforçando essa questão de contratar, né? Que o papel do diretor não é só contratar. Nessa entrevista, né? Novamente lembrando a entrevista na 98 Sports, na Rádio 98, ele fala uma frase que eu gostei bastante, de que quem contrata jogador é o clube, não é o técnico, não é exclusivamente o diretor. Aí ele explica quem toma a decisão de contratar é o departamento de futebol, que nesse momento tem a participação do Rodrigo Santana, né? Mas técnico nenhum indica jogador. O que acontece é o Rui Costa, né? De acordo com ele, né? Ele participa, monitora o mercado de uma forma pessoal e filtra peças que ele acha convém ao clube e faz a consulta ao técnico que participa e eles entram ali em um acordo de quem seria essa peça, ou seja, não tem ali, podemos dizer assim, autoridade maior de contratar de ninguém. Isso eu acho interessante, cara. O que você acha? Eu acho também, acho que a contratação tem que ser sempre do clube, né? Acho que técnico, principalmente no Brasil, o técnico não esquenta muita cadeira, né? Então, a contratação fica independente do técnico que tá. Eu acho que tem que ter só um método, né? Na hora de contratar, de acordo com o perfil do time, do clube, né? Acho que não é só vamos contratar aqui um cara, mas o cara não tem nada a ver com como o time joga, né? É totalmente diferente. Para te dar um exemplo, o nosso aqui, ano passado, o Xará. A gente perdeu o Roger Guedes, que é um atacante de lado, fazedor de gols, e trouxe um meia pelo lado, que é de velocidade, que é totalmente diferente. E foi dado como contratação do segundo semestre, que veio substituir um cara que estava jogando muito, que saiu. Então aí está o erro, que quando a contratação ela tem um método, ela passa por uma série de avaliações e chega no nome final, que é o nome ideal, o nome certo. Para mim isso aí é sensacional quando isso acontece. Se no Atlético está acontecendo isso com ele, já com o Rui Costa, tá fantástico. Tomara que isso fique por muitos anos no clube, né? Esse método de contratações. Bem lembrado, bem observado essa questão do Xará com o Roger Guedes na época. Realmente, né? São situações totalmente diferentes. E Felipe, a gente andar um pouquinho na nossa pauta aí, fazer uma pergunta que eu faço pra você. O que o Atlético errou contra o Grêmio, cara? Contra o Grêmio, igual eu falei, eu acho que abdicou demais do jogo, né? Preocupou em marcar e acabou tomando gol de castigo. Era para ter tomado no primeiro tempo. Acho que um time que joga num reativo, se propõe a jogar de maneira reativa, ele tem que ter pelo menos o contra-ataque, né? Perigoso, para levar perigo ao adversário. O Atlético não teve isso contra o Grêmio. Ele ficou ali nas cordas, tomando pressão, contando com a sorte e com a ajuda do Vitor. E no segundo tempo foi castigado com o gol. E era óbvio que o gol ia acontecer. Então acho que o Atlético se propôs jogar dessa maneira, ele tem que trabalhar mais a transição ofensiva, né? Para ter um pouco mais, levar perigo nos contra-ataques. Porque o Atlético não tem feito isso nos jogos. Não fez isso com o jogo contra o Grêmio, né? Que é uma equipe mais forte, que jogou fora de casa. Acho que até tentei isso. Acho que errou nisso. Se conseguir trabalhar, já consegue levar isso no jogo jogando dessa maneira. Muito bem. E agora nós temos o CSA em casa. E a expectativa é que o Alejandro seja titular e o retorno do Elias. Você já destacou, e eu acho que eu posso usar essa palavra, né? Contra o Grêmio, o Atlético foi covarde. Basicamente foi isso. Se abdicou do jogo demais e quem se abdica do que quer, né? Normalmente não consegue aquilo que deseja. Foi essa palavra mesmo que eu até usei nos grupos, num post do Twitter mesmo, covarde, eu esqueci dela aqui. É covardia mesmo pra jogar futebol. Era o Grêmio que não tava num momento bom, tava num momento ruim. Dava pra ter sido um pouco mais corajoso e jogado bola, porque quando tomou o gol, saiu um pouco, e o momento que o Atlético mais levou perigo quando tava com a bola no campo do Grêmio. Então, se tivesse jogado um pouco mais, talvez tinha sido diferente, né? E quanto ao CSA, né, já destaquei essas mudanças no time, né?
Então, cara, a expectativa é diferente, né? O Atlético vai ter que propor o jogo, é um time, em teoria, muito inferior ao Atlético, né? Então, o que esperar de Atlético e CSA, cara? Pois é, cara, eu não vi nenhum jogo do CSA, você tem visto, porque eu acho que será que é diferente do que a gente pensava, acho que o CSA não tomou nenhuma goleada ainda no Campeonato Brasileiro, tomou? Tomou que 4x0 do Fortaleza lá, não? Acho que tem um trem assim. Ah, na primeira rodada, né? Foi isso aí. Acho que depois 0x0 com o Santos, 1x1 com o Palmeiras. Eu não vi nenhum jogo do CSA assim pra tentar avaliar o time deles, mas o que a gente espera domingo é a vitória, né? Um time de Série A contra o time que tá vindo da Série B, quem espera da Atlético é propor um jogo e ganha, né? Em vez de que até possa correr risco nesse tipo de jogo. Real 3 pontos. E ao que se noticia é que o Alejandro seja titular, né? Parece que o Ricardo Oliveira saiu com a lesão no ombro, uma coisa assim. E ele deve se manter, deve iniciar como titular. Pô, uma boa oportunidade, né, cara? Oportunidade no Brasileiro contra um time tecnicamente inferior. Pode ser a chance da carreira do Alejandro, né, cara? É de agarrar, né, cara? Essa titularidade de ver, né? Porque se ele faz um bom jogo, faça gols, o Atlético vença com os gols dele, é difícil voltar Ricardo Oliveira. Tomara, a chance dele entrar como titular, tá com confiança. Acho que a torcida tem que passar confiança pra ele também, né? Porque é um moleque ainda. Então ainda sente um pouco a pressão, igual a gente tava vendo as entrevistas dele no final do jogo contra o Sul-Americana. Ele ainda é um menino ainda, né? Então você vê que ele falando que viu o Vitor da arquibancada na Libertadores 2013, né? E tá lá jogando com o Vitor e viu o Vitor pegar pênalti, né? Graças ao gol dele, né? Que levou a decisão de pênalti. Então é um menino ainda. Tem que passar confiança, não pode. A cobrança não pode ser exagerada, não pode ser do nível que a gente cobra o Ricardo Oliveira, porque são jogadores de patamar diferente. Então é isso, tomara que ele faça gols, que a Atlético precisa dele pra isso. E acorde o Ricardo Oliveira, né? Se a gente tiver dois centroavantes jogando muito bem, só o Atlético que ganha, né? Tomara. Exatamente. E a gente teve o desfalque do Elias contra o Grêmio, né? Jogou o Jair. Contra o Lacaleiro, o Elias já voltou e a gente viu a diferença, né? Tanto que a assistência foi dele pro gol do Alejandro. Contra o CSA, cara, ele também deve jogar, né? Óbvio. Muda o meio de campo do Atlético, né, Felipe? O Elias tá jogando muito, né? Fundamental no meio campo do Atlético. O Elias não só dentro de campo, mas fora de campo também tem se mostrado um líder, né? A entrevista dele pro Breno Galante no final do jogo da Sul-Americana é esclarecedora, né? Falando que às vezes a torcida pega do pé, não é porque ele joga em campo, é porque ele fala fora, né? E ele tem falado muitas verdades sobre o Atlético, ele não tem medo de falar. Então, é um jogador fundamental no time, né? Tanto dentro de campo, tanto fora. Acho que paga um preço ainda pela torcida ser daquele jeito, né? Que a gente já conhece, então pega muito no pé, então pegou meio que um bode do Elias, é difícil largar. Então acho que o Elias ter total confiança da torcida é só se ele ganhar um título pro Atlético. Então é difícil, a gente já viu outros jogadores passar por isso, né? Até da mesma posição, pra coincidência, né? É fundamental no meio campo do Atlético, mas acho que não tem um jogador das mesmas características dele no elenco. O Jair, que entrou na vaga dele no jogo lá no Chile, é completamente diferente, é um jogador exterior. O jogo contra o Grêmio, né, o Jair também, mal, o nível é muito distante dos dois jogadores. Então eu acho que é fundamental o Elias ali no meio campo. É um dos melhores com o Rodrigo Santana, tem sido ele. É fundamental o Elias em campo no domingo. É isso aí. Então, cara, fala o seu placar pra partida aí. 3x1, velho. Só pra... Acho que sempre toma gol, né? Então, tomara que não tome dessa vez, né? Mas como sempre toma, 3x1. Alejandro faz gol. Faz. Que a menina pedir música no Fantástico, viu? Ó, que isso, hein? Aí sim. Aí pra levar a moral mais ainda, o garoto. Merece. Aí tem que sentar o bom pastor mesmo. Tá. Aí não tem jeito de voltar o pastor. O meu vai ser 2x0. Um gol do Alejandro também. Só pra deixar sozinho.
Felipe, passa pra nós aí as nossas informações, as nossas redes sociais, meu cara. Siga lá no @opinagalo, né? Lá a gente posta tudo, né? Os podcasts que saem a gente posta lá, opiniões, notícias do Galo, vídeos, né, dos jogos. A gente teve do último do jogo contra a Sul-Americana. Entre no Spotify, se inscreva lá no podcast do Opinagalo, aí tem todo conteúdo novo que você vai acompanhar por lá. A gente tá no Castbox também, não é? E Sim. no YouTube, né? Se inscreva no YouTube, né? No canal e ative o sininho lá para receber assim que sai o programa novo. Vai receber notificação no celular ou no computador, onde que você preferir ouvir nosso podcast. O importante é ouvir. Ou então faz igual a Clara Albuquerque do podcast Não É Só Futebol e você assiste o podcast. Pois é. Hoje em dia dá pra ver em qualquer lugar, né? Então não tem desculpa que não tá vendo. Exatamente. Então, gente, para não falar que a gente, como a Manu não participou desse, a gente vai falar o que ela sempre gosta de falar no programa, que é sobre o Lucas Cândido. O Lucas Cândido está de saída do Atlético, filho. Vai ficar triste não poder mais falar do Lucas Cândido, né? Graças a Deus, né? Então é isso, gente. Segue a gente lá, o Pinagalo Underline, no Twitter, no Spotify, no Cashbox e no YouTube. E manda o seu tchau aí, Felipe. Valeu, galera, por ouvir a gente mais um programa, né? E tá aí trazendo opiniões sinceras sobre o Galo, né? Então até a próxima. Exatamente. Então ficamos por aqui, gente. Um grande abraço e nunca se esqueçam. Aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!